Que lugar maneiro, mano. Lugar bonito pra caralho. Eu queria estar falando um pouquinho sobre propósito. Independente de propósito aí. Propósito espiritual, propósito de vida, propósito profissional, qualquer tipo de propósito. Vou começar falando da história de 3 conhecidos meus. E os 3 faleceram já. E que depois de um tempo eles permaneceram na minha mente, né? Todos os 3. Mas de uma forma diferente, uma forma que eu compreenda, entendeu? Uma forma que eles passaram a ficarem na minha mente assim de uma forma que eu passei a entender. Quando eu era moleque, criança, o meu pai ele me ensinava algumas coisas bem básicas sobre eletrônica, né? Bem básico mesmo, tipo coisa bem besta mesmo, sabe? Então ele tinha um livro que ele de eletrônica, né? Tipo de um curso, que foi quando eu li também junto com um livro de curso de mecânico de moto, né? Quando eu estudei mecânica de moto, tipo, automaticamente eu já ia estudando também eletrônica, né? Então, eu aprendi eletrônica quando eu era novo, né? Não coisas muito avançadas, né? Não aprendi coisas muito avançadas, não. Era tipo o básico mesmo, bem básico. Só que eu via vídeos também, né? Sempre vi vídeo, sempre aprendi muita coisa vendo vídeo, assistindo vídeos. Então eu via muita coisa na internet, muita coisa assim que me deixava louco, sabe? E a partir desse momento em que eu ia estudando mecânica com eletrônica, a eletrônica foi meio que me dando uma paixão, sabe, por dentro, uma paixão assim. Pra não sei explicar, não é uma paixão assim de tu querer trabalhar com aquilo pra ganhar muita grana, uma sede de grana, não, é uma paixão diferente, sabe? Por aquele negócio ali, eu não era só trabalhar com aquilo, era uma paixão inexplicável, sabe? O tempo foi passando, né? Eu fui crescendo, virei mecânico, fui trabalhar em oficina, Lava Jato também junto. É, serviços gerais em moto, enfim. E quando eu era criança, meu pai tinha um amigo. Eu nunca tive tanta intimidade com ele assim. É o Francis Valdo. Era o Francis Valdo. Era um cara que meu pai sempre falava bem pra ele, bem dele, bem pra gente, sabe, dele assim. Falava bem pra caramba dele pra gente. E Francis Valdo, ele sumiu um tempo, né? Tipo, quando eu fiz ali 12 anos de idade, mais ou menos, ele sumiu. E aí quando eu fiz uns 15 anos, ele apareceu de novo, lá em casa, lá onde eu morava, né, no caso. E conversou com meu pai, e depois ele sumiu de novo. E nisso meu pai falou que ele tava trabalhando, como é que eu posso falar? Ele não fazia, ele colocava painel solar, ele instalava painel solar. Ele trabalhava fazendo instalação de painel solar. E fora isso, antes dele trabalhar com isso, passaram um curso para ele sobre como monta um painel solar e como ele funciona. Tipo assim, para ele não trabalhar só com a instalação. Tipo, ele instalou, deu alguma coisa lá, ele também saber fazer alguma manutenção ali para resolver o problema, sabe? Então, esse curso que ele fez para aprender instalação de painel solar foi meio que completo. Então, meu pai me falou isso, né? E ele falou que era interessante para ele trabalhar com aquilo ali e ele tinha a oportunidade de trabalhar com Francis Valdo, né? Meu pai ia trabalhar com Francis Valdo. E só que ele ficou meio com medo, porque além de envolver tensão alta, coisas assim, era arriscado por conta de altura, sabe? Era em prédios, casas altas, prédios de vários andares, então
Foi isso aí. E enfim, o seu Fernando. Francis Valdo, né, esse que eu acabei de contar aqui, ele foi um cara que, tipo, eu nunca tive tanta intimidade com ele, só que foi um cara que eu gostava pra caramba dele, porque ele era um amigo do meu pai, que ele tinha a mente muito avançada, muito pra frente, muito progressista, sabe? Um cara que tinha sede de progredir. Tanto que ele não teve mulher nem filho. Ele não teve mulher nem filho durante a vida dele. Ele era um cara que só pensava mesmo em trabalhar e resolver a vida dele, construir a vida dele ali. E ele não conversava besteira, cara, com ninguém. Ele não falava besteira com ninguém, assuntos fúteis, coisas assim, sabe? Então, por conta disso, por eu, tipo, estar de longe, mas observando ele, é um cara assim que eu admirava muito. É o Francis Valdo, né? O outro cara que eu vou contar, são 3 que eu vou falar nesse vídeo. Se eu me lembrar de mais, eu conto em outro vídeo, mas nesse daqui eu tô conseguindo me lembrar só de 3. Que eu vou falar do propósito no final do vídeo. Do meio do vídeo eu vou começar a falar do propósito, né? Do porquê eu tô falando deles, desses caras. Eu fui crescendo, cresci um pouco mais, fiz 15 anos ali, pá. E dos meus 13 aos 15 anos eu já tava mexendo com moto. E o seu Fernando. O seu Fernando era um senhor já, né? Careca, já tinha uma idade avançada. Só que ele era bem, tinha uma vitalidade alta, sabe? Ele conseguia fazer tudo. Era um senhor assim que fazia tudo. Ele era pedreiro. E um dia meu pai pediu para ele levantar uma laje. Não era levantar uma laje, era fazer meio que um local na frente da casa assim, de uns 3 metros, para aquilo ali acumular toda a água do telhado e depois ir para fora da casa. Uma calha zona, sabe? Uma calha gigante assim. Não era uma laje, era uma calha grande. Então ele fez isso daí, o seu Fernando, né? E o seu Fernando, ele tentava mexer com eletricidade. Tentava mexer com tensão, com coisa do tipo assim. Quando ele precisava fazer nas obras, né, alguma instalação de alguma coisa desse modelo, ele fazia, né? Ele fazia essas coisas, ele mexia. Então, o seu Fernando fez uma instalação lá em casa também, né? Para outra fase, porque lá onde eu morava, lá em Belém, é bifase. É 220 e 110 lá, né? 20 amperes e 10 amperes. Então é isso que acontecia. Ele fez essa instalação lá de outra tensão também lá para casa, né? Para quando a gente precisasse ter. E a terceira pessoa que eu vou contar era um amigo meu e do pessoal que morava ali. Ele trabalhava com venda de batata frita na feira ali, de onde eu morava. Esse cara, ele vai ser lembrado no Tapanã inteiro ali, tipo, por um bom tempo. Era um moleque novo, inteligente pra caramba, legal. E teve um dia que a gente brigou, eu e ele e um amigo também nosso, né? Era um amigão meu. Hoje em dia ele tá nas drogas. Hoje em dia ele, nossa, não gosto nem de lembrar dele por conta disso. Se ele fosse um cara assim que me inspirava em alguma coisa, seria um cara que estaria na minha memória também, sabe? É o Jussier. Jussier caiu nas drogas, engravidou mais pessoas, teve filhos aí, não tem condições de criar nem nada. E enfim, era um cara que eu botava fé no início, mas no final o cara era mente pequena. Então um dia eu e o vendedor de batata, né, é o Marquinhos era um cara muito legal. Ele conversava bem pra caramba com as pessoas, ele tinha uma boa comunicação boa pra caramba. Ele sabia, tipo assim, conversar sobre vários assuntos. Por mais que ele não tenha sido um cara que se graduou, sei lá, não fez faculdade nem nada, ele era um cara que sabia levar qualquer assunto pra frente, conversar contigo qualquer coisa. O cara era diferente pra caramba, cara. Era um cara que me inspirava nessa parte, nesse quesito, né? E um dia a gente brigou e
uma semana depois ele tipo pediu desculpa pra mim, pro Jussier, né? Aí ficou tudo certo, tudo ok. Ainda bem que isso aconteceu. E seu Fernando, o seu Fernando, ele, o senhor, né? O que eu tava contando anteriormente, o senhor, um dia ele chegou comigo na oficina, né? Ele nunca conversou comigo direito, nunca foi de tá falando de assunto comigo direito. Ele não era religioso, ele era espiritualista. Ele não tinha religião, ele falava, mas também ele não era ateu. Ele acreditava em Deus, lia muito a Bíblia, lia muito, que eu via ele com a Bíblia na mão. A gente perguntava, tá indo pra igreja? Ele, não, eu só levo ela comigo pra mim ler. Qualquer tempo que eu tenho livro aqui, eu pego ela e leio. E ele chegou comigo uma vez do nada, muito do nada mesmo, assim, na oficina. E meio que ele tava com um tempo livre ali pra mim, sabe? Sentou ali no banco da oficina e perguntou se eu tava bem. Eu falei, eu tava bem e tal. Tô bem. E o senhor, como é que o senhor tá? Aí ele falou, eu tô bem também. O teu pai tá bem? Aí eu falei, olha, meu pai tá bem, né? Às vezes ele é ruim com a gente, tá? Essas histórias assim do meu pai eu não vou tá falando pra vocês, sabe? É uma história, coisas assim pra me contar pessoalmente, pra pessoas que eu conheço, pessoas do meu ciclo que eu convivo e tal. Se algum dia ter necessidade de eu estar falando, eu vou estar falando também, tá? Mas no momento tá de boa. Então eu falei pra ele, olha, meu pai ele tá de boa, né? Ele tem aquele jeito dele lá com a gente, ele trata a gente assim, tá tudo mais. Mas ele tá lá, a gente tá de boa, a gente tá. Estamos crescendo, né? Estamos ficando jovens e tal, meus irmãos. E aí ele falou assim pra mim. Ele falou, olha, eu vou te falar uma coisa. Tu tá muito novo e tu já entende bastante de moto? Eu falei pra ele, não 100%, mas eu entendo uma boa parte já. Falta muita coisa ainda pra me melhorar, mas quem sabe um dia eu aprenda tudo. Aí ele falou, olha, eu vou te falar uma coisa, nunca para de trabalhar, nunca. Até o último dia da tua vida, nunca para de trabalhar. E qualquer coisa que tu puder aprender de novo, qualquer coisa mesmo, nem que seja pra te aprender a fazer, sei lá, qualquer coisa. Vai. Tipo, não fica só naquilo ali que tu tá e vai. Aprende o máximo de coisa que tu puder, o máximo mesmo. Qualquer coisa, qualquer besteirinha que tu puder aprender de novo, vai e faz. Não se prende só numa coisa. Enfim, ele falou isso daí pra mim. E falou assim, ó. Independente do que teu pai seja, vai tentando mudar a mente dele, vai tentando fazer isso, aquilo outro, fala isso, vai dando um estoque pra ele. Que, enfim, tudo que tu fez foi o teu papel, tu tentou fazer alguma coisa. Agora, se aquilo ali não mudou aquela pessoa, ela continua a mesma, aí tu não tem culpa de nada, mas tu fez alguma coisa, pelo menos tu fez alguma coisa, tu jogou alguma coisa pro universo, então tu tentou. Ele falou assim pra mim. Aí eu falei pra ele, tá bom. Aí ele falou, cuida dos teus irmãos, cuida do teu pai. E não esquece que eu te falei, sempre que tu puder aprender coisa nova, aprende, vai e aprende, não fica só em uma coisa. E não desiste de ter o teu negócio, pra te trabalhar pra ti mesmo. Nunca desiste de tu ter teu próprio negócio e trabalhar pra ti. Nunca para de trabalhar enquanto tu não estiver trabalhando pra ti. Tenha sede de trabalhar, ele falou assim. E aí ele saiu andando da oficina ali e foi embora. Foi a única vez que eu conversei com ele. Foi a única vez que ele conversou comigo, no caso, né? Seu Fernando. A única vez. Aí, enfim, do Marquinhos eu já falei, né? Era um amigão, o seu Fernando. E o Francisvaldo, né? O primeiro que eu falei. O Francisvaldo, o cara era sedento, tinha sede de vencer na vida. Enfim, o que aconteceu, cara? Quando eu comecei a ficar já meio que indo pro adulto, né? 15 anos, ali eu fiz 15 anos, 16. Meu pai me deu a notícia de que o Francisvaldo, né? Tinha morrido, tinha falecido. E foi de uma altura, né? De uma altura de algum prédio lá que ele subiu pra fazer alguma coisa lá, elétrica, não sei explicar.
Foi pra fazer alguma manutenção, eu acho. Ou instalação mesmo, né? Então meu pai falou que eu não sei se ele tomou algum tipo de descarga e caiu de onde ele estava. Mas o meu pai falou que ele caiu. E ele caiu assim de uma altura, sem segurança, sem nada, bateu a cabeça e, né, partiu para outra dimensão. Isso eu tinha uns 15 anos, eu acho. E seu Fernando, eu tinha uns 15 anos ali ainda. Foi tudo muito rápido isso. Francivaldo, depois seu Fernando. Do seu Fernando foi o mais. O dele e o do Marquinhos foi mais sinistro, né? Naquele dia que ele falou comigo ali na oficina, foi uma semana antes dele morrer. Ele apareceu ali, conversou pra caramba comigo, né? E tudo que ele falou ficou na minha cabeça. Nunca esqueci do que ele falou, né? E ele pegou e saiu. E quando foi uma semana depois, eu cheguei em casa de noite, aí meu pai me chamou e perguntou pra mim se eu sabia de alguma coisa que tinha acontecido ali no bairro, né? Todo mundo conhecia ele, seu Fernando. Então eu falei, não sei o que aconteceu não. Aí ele falou pra mim que o seu Fernando foi fazer uma obra perto de uma fiação de alta voltagem. Era numa laje, né? Tinha 2 ou 3 andares a casa. Eu lembro bem até hoje essa casa. Moram uns conhecidos lá. Então ele foi fazer uma obra lá pertinho das afiações de alta voltagem. E por um vacilo, né? Por um descuido dele, infelizmente ele encostou numa tensão alta e acabou caindo de um dos andares altos de lá e caiu no chão e faleceu, porque ele já estava meio debilitado. Debilitado que eu falo assim, já estava meio velho, já estava... Qualquer coisa que acontecesse com ele, uma pancada forte, poderia fazer ele falecer, né? Então eu acredito que foi o que aconteceu. Ele levou uma descarga, não foi uma altura tão alta que ele caiu, mas pela pancada e também pela idade que ele já tinha, fez ele partir. Então isso foi uma semana depois dele ter falado comigo na oficina. E o Marquinhos, ele pediu desculpa pra mim, né? Uma semana depois da gente ter, tipo, a gente discutiu ali, a gente era novo, né? Mas não foi discussão assim besta, sabe? Tipo, foi coisa séria que um falou pro outro. Eu falei pra ele falou pra mim, o José falava pra ele, entendeu? Então foi coisa assim de perder a amizade pra sempre. E então ele pegou e a gente morava perto um do outro, então de qualquer forma a gente ia tentar se falar algum dia, né? Ou ele precisar de mim, eu precisar dele. Então ele acabou vindo e pedindo desculpa pra gente, pra mim e pro José, ficou de boa. Só que o que aconteceu? Ele pediu desculpa pra gente, tal dia. Uma semana depois, ele morreu. Ele faleceu, Marquinhos. Certo dia eu acordei, era 6 da manhã. Eu geralmente acordava 7h30, 8 horas pra me arrumar e ir pra oficina, trabalhar. Só que nesse dia eu acordei mais cedo por conta que o José me acordou, bateu no portão. E aí ele falou, mano, Marquinhos morreu. Aí eu falei, não acredito, mano, ele acabou de pedir desculpa pra gente. Aí ele falou, mano, sério, ele morreu. Então eu peguei, abri o portão, eu fui com o José até onde ele morava. E o que aconteceu? Quando a gente chegou lá, ele já tava no chão, coberto, né? Cobriram ele lá com plástico, esperando a ambulância vir, né? E ele tava todo queimado. E explicaram o que aconteceu. Tinha um fio engatado num 110, né? A gente chama de gato. Tinha um gato lá engatado no 110. Ou era 220, não sei. Era uma dessas fases. E em cima tinha alta tensão. Lá em cima tem alta tensão. Só que estava bem próximo do 110 e 220. Aí o que aconteceu? Ele pegou o fio que estava engatado com ganchinho no 110, 220 e sacudiu. Sacudiu assim para tentar desengatar. Vocês entendem, né, o que eu quero dizer. Ele sacudiu assim para tentar soltar lá da ponta. Só que o que aconteceu? A ponta pegou na alta voltagem e infelizmente torrou ele todinho. Ele não
conseguia soltar de jeito nenhum fio. Ficou sendo eletrocutado ali até falecer, né? E eu fiquei muito triste. E enfim, essas 3 pessoas que eu contei aqui, que eu falei, foram 3 pessoas que morreram por conta da eletricidade, né? Alta voltagem, descuido. Faleceram por conta da energia elétrica, né? Foram 3 pessoas que, depois que morreram, ficaram na minha mente pra sempre, né? Até hoje, nunca... Ixi. Tipo, não tenho o que faça que eu esqueça eles, que eu venha esquecer eles, sabe? E meu pai, ele era louco por eletrônica, não sei se ele ainda é hoje. Ele era louco por eletrônica, sabe? Mas eu nunca vi ele fazer algum projeto bacana assim, na prática, botando em prática pra funcionar, sabe? O negócio, então eu nunca vi ele fazer na prática, sabe? Algum projeto assim. E eu, diferente dele, eu tinha muita vontade, muito amor, né, por aquilo ali de eletrônica, mecatrônica, programação eu vim conhecer já depois de adulto, né, depois de velho assim. Mas a eletrônica sempre ficou na minha cabeça, desde os meus 10 anos de idade, desde ali da minha infância, sabe? Quando eu comecei a estudar, nos livros, que eu via tudo aquilo ali. Teve um projeto que a gente fez junto, eu, ele e meus irmãos. E foi, na verdade quem fez foi ele, né? Porque eu não sabia ali o mapeamento, né? O mapeamento no board. Ele tinha o board lá, esqueci como é que se fala agora. Protoboard, que é um prototipo do teu projeto de eletrônica. Tu pode colocar tudo ali no protoboard antes de tu montar na prática, soldar as peças nos fios e tudo mais, e montar o projeto de vez, né? Tu pode fazer o prototipo daquilo ali. Então ele fez o protoboard, ele comprou o protoboard, comprou as peças e montou um negócio muito legal, que era tipo uma sirene. Ele pegou, soldou tudinho e ficou mostrando ali pra gente. E ele mostrou o prototipo daquilo ali pra gente, tudo mapeadinho bonito no livro, pra como é que ele ia montar. E eu achei muito bacana aquele negócio que ele fez. Eu peguei, fiquei só observando, ele montou, e a gente pegava, saía pra rua, mostrava pro pessoal aquilo ali que ele montou, e era muito legal, fazia um barulho, era um barulho de sirene mesmo, sabe? Ele fez 2, meu pai montou 2, né? Hoje em dia eu já consigo fazer um daquele, mas quando eu vi aquilo ali me deixou muito louco, sabe? Louco assim de, tipo, gostar daquele negócio, gostar de ver, gostar de ouvir o barulho daquilo, e ver o quanto é incrível, pô, a eletrônica, a energia, as peças, como funciona cada uma. O propósito de cada pessoa, ele chega pra pessoa. O seu propósito, não sei que propósito a pessoa tem de vida, não sei que cada um tem de vida aí, mas eu tenho o meu, né? E eu tô quase descobrindo qual é. Eu tô quase descobrindo qual é, mas eu tenho, tá? Ultimamente não, tem muitos anos que eu vejo vídeos e tal do Nikola Tesla. Nikola Tesla é um cara que porra, não tem como escrever, não tem como descrever. Só você indo e procurar Nikola Tesla, assistir os filmes dele, A Guerra das Correntes, ver o documentário dele. Foi um cara foda, foi um cara que praticamente mudou o mundo e tinha muito mais ainda para mudar, né? Ele criou a corrente alternada, que antigamente era corrente contínua, que o Thomas Edison aderia, motor, controle remoto, nossa, muita coisa. Rádio, ele que inventou. É um cara que eu admiro pra caralho. E os projetos que ele tinha ainda eram muitos mesmo, nossa. Projetos para mudar a humanidade para sempre, radicalmente, todo mundo viver em paz, usando tecnologia, mas também tendo uma vida saudável, uma vida de boa. Porque tecnologia não é detonar a parte boa do planeta para estar vivendo só de tecnologia. Tipo, detonar uma floresta inteira, construir uma cidade tecnológica e estar usufruindo da tecnologia. É totalmente contrário disso daí, entendeu? Então, ele era um cara que tinha projeto, cara, extremo, absurdo, para mudar a humanidade. Então, o Nikola Tesla é um cara que eu admiro pra caramba.
Meu pai é fã dele também, fãzaço, fã pra caramba do Nikola Tesla. Quando eu penso no meu pai, eu só penso em Nikola Tesla. Quando eu penso em Nikola Tesla, eu só penso no meu pai. E ultimamente eu ando assistindo muito vídeo dele e também vídeo de projetos no protoboard. Então por eu ultimamente estar vendo muito vídeo dele, não só dele, né, de eletrônica mesmo, de eletricidade, aprendendo coisa nova, ultimamente eu tô vendo com muito mais frequência, sabe? O propósito de cada pessoa é sentido, sabe? É sentido. Se tu não sente, cara, infelizmente não é o propósito. Não é o que tu quer ainda. Se tu quer muito trabalhar com tal coisa, cara, se não bater se teu coração não bater de um ritmo diferente do normal, cara, infelizmente não é aquilo ali. Tu vai tentar, tu vai trabalhar com aquilo, tu vai dar teu amor ali. Mas, cara, vai chegar um tempinho assim que tu vai ver e vai falar, nossa, mano, se eu tivesse desistido disso logo no começo, eu com certeza já teria adiantado um pouco mais o lado da descoberta do meu propósito. Mas infelizmente não é assim que funciona. Tem gente que descobre um pouco mais cedo, tem gente que descobre um pouco mais tarde. Eu tô com 27 anos. Eu trabalhei a minha vida inteira e trabalho ainda até hoje pros outros. E até hoje eu não descobri meu propósito, né? Mas eu acredito que eu tô muito perto. Porque, como vocês sabem, né? Tem meus vídeos aqui, meus outros vídeos aqui, que é sobre projeção astral. Então, eu tô com um propósito muito diferente hoje em dia sobre isso. Eu tô mais em busca de descoberta pra mim, pra mudar a minha vida e pra fazer ficar muito mais claro o que eu quero pra mim, ou o que é certo pra mim, o que vai me fazer feliz mesmo de verdade, sim, que vai fazer eu me tornar apaixonado pela vida, apaixonado por tudo. Mês passado eu tava pedindo pra Deus e para as boas energias, pro astral, pro universo, pra me mostrar alguma coisa, mostrar alguma coisa de mim, sei lá, mostrar alguma coisa, mas me mostrar alguma coisa que não seja ruim. Não me mostra coisa ruim, não quero ver coisa ruim, quero ver coisa boa, quero ver qualidade, eu quero ver mudança. Então o que aconteceu? Mês passado eu tive uma projeção astral, que eu tava numa janela. Foi muito interessante, até hoje eu não consigo decifrar o significado disso tudo que aconteceu. Porque foi assim, eu tava numa janela, era uma janela assim, eu tava de um lado dela, e do outro lado dela, na minha frente, tinha eu. Eu tô me vendo? Eu perguntava assim, eu tô me vendo? Né? Eu poderia perguntar outras coisas, mas era eu comigo mesmo ali. Então eu perguntei, eu tô me vendo? Eu poderia ter saído dali pra outro lugar, coisas assim. E eu, do lado de lá, né? Eu aqui, eu não sei como era o meu corpo, mas o eu do lado de lá era eu aqui, como se fosse carnal, com esse corpo aqui, né? Essa plasmagem aqui que eu tô. E eu lá concordava, balançava a cabeça assim. E eu aqui passava a mão nele assim, pra tentar interagir com ele, né? Fazia assim uns movimentos. E ele, ou eu, né? Ou alguém tentando se passar por mim, não sei, mas a fisionomia era eu. Também fazia uns movimentos assim, interagindo comigo, né? Interagia comigo ali e sorria. Eu aqui ficava sorrindo também. Ele ficava feliz lá, eu ficava feliz aqui. E logo depois disso veio esse pensamento assim, ó. Se meu corpo físico tá aqui na minha frente, eu tô vendo ele, e a minha consciência, que é o que pensa, o que vê e o que se teletransporta, tá aqui vendo ele, quem que tá lá no quarto dormindo, sabe? Essa pergunta veio na hora na minha cabeça. E automaticamente, quando essa pergunta veio na minha cabeça, na hora eu voltei pra cama, e levantei e acordei. Aí eu peguei a garrafa d'água, né, tá até aqui na mochila, e tomei água e fiquei pensando naquilo ali. Só que eu não fiquei martelando não fiquei
não é muito bom ficar martelando naquilo ali. Principalmente de madrugada, quando tu levanta de madrugada, tu vai perder teu sono, precisa trabalhar no outro dia. E eu não entendi essa saída de corpo, eu não entendi essa projeção astral não. Mas enfim, eu me vi, eu me enxerguei. Um dia eu vou descobrir, se eu descobrir eu vou estar falando pra vocês aqui também. 6 de outubro, domingo. Ontem, sábado, eu tive uma projeção astral já um pouco mais interessante, sabe? Bem interessante, né? Não sei onde muito bem eu tava. E eu apareci me arrumando ali, né? E no momento em que eu apareci ali me arrumando, eu não tava lúcido. Eu não tava desperto. Era só um sonho por enquanto. Só que nesse lugar que eu tava me arrumando, tipo assim, eu tava me vendo assim, só tipo o corpo. Tipo quando eu olho assim pra mim. Eu tava com uma roupa social. Teve um momento em que eu fui pro espelho. Olha que pôr do sol bonito, velho. Não dá pra ver, né? Nossa. Então eu peguei e me olhei no espelho. E quando eu me olhei no espelho, eu tava sem barba, pô. Aí eu tava me arrumando assim e tal. Aí quando eu olhei pro espelho, eu fiz assim. Eu me assustei. E nesse susto que eu tive, eu me despertei. Aí se tornou uma projeção astral. Tem várias técnicas pro cara despertar no sonho, fazendo aquilo se tornar uma projeção astral. Eu acredito que isso faz tu despertar no sonho, quando tu ativa algum sentido físico que tu faça no teu dia a dia, sabe? Tipo assim, pular. Tem gente que fala que consegue despertar colocando a língua no céu da boca. Coloca a língua no céu da boca no sonho, aí já dá aquele susto, já sabe que tá ali e tal, já se programa pra fazer alguma coisa no astral. Nossa, cara, eu não consigo lembrar, mas era um lugar familiar, um lugar que eu já tive, ou que eu vá de vez em quando. E tinha uns amigos meus assim perto, uns amigos que moram perto aqui, e estavam lá também. E aí eu me assustei e perguntei pra eles. Eu falei, mano, quem tirou minha barba? Quem fez isso comigo? E aí eles falaram assim pra mim, não, mano, ninguém tirou tua barba. A tua barba já é assim desde que a gente te conhece, pô. Tu só não usa bigode? Aí eu falei, não, pô, eu uso barba. Aí falou, desde que a gente te conhece, tu usa só bigode. E, cara, quando eu peguei e voltei pro espelho de novo, assim, né? Fiquei me olhando com aquela sensação de tristeza, porra, tirei a barba, pô. Eu gosto de barba, gosto pra caramba de barba. E, cara, eu tava com a feição todinha do Nikola Tesla. Eu fiquei com a feição dele, assim, sabe? Não vou dizer que eu fiquei a cara dele, assim. A sensação que veio, assim, em mim naquele momento foi de eu ser uma pessoa importante, sabe? Mas era como se eu tivesse num momento, assim, que... sei lá, eu dei um salto. Muita gente entende de salto quântico, né? Não vou explicar o que é salto quântico, mas... aquilo ali pra mim foi como se eu tivesse dado um salto. Caraca. Eu tava bem parecido com ele, sabe? Bem parecido mesmo. E eu acordei. Aí ontem eu acordei de manhã. Existe um negócio chamado arquétipo. Como ativar arquétipo. E também existe uma outra coisa também que é junto com arquétipo. Tem um nome científico. Só que eu não vou falar porque eu não tô conseguindo me lembrar aqui o que é. E eu uso o do Nikola Tesla pela sabedoria. Cara, bilhões, trilhões de coisas dá pra fazer com arquétipo. O arquétipo é o método mais simples de tu aderir alguma coisa pra tua vida, sabe? E eu amo pra caramba. Eu acho que eu tô perto de descobrir o meu propósito. Propósito geral. O propósito que vai, tipo... cara, vai bater lá no fundo do meu coração, assim, vai voltar e vai falar comigo. E já era. Daí pra frente é só... o que tem nos outros planos são tão gigantescos que isso daqui pra mim é tão irrelevante, sabe? Então, nunca vou querer opinião, pô. Opinião pra mim é irrelevante. O que eu quero é atalho. Atalho pra vida. Atalho pra tudo que eu precisar que vai agregar valor na minha vida e vai mudar. Eu quero atalho. E eu sei que tem atalho, bastante. Eu sei disso.
no sábado, quando eu saí pra trabalhar de manhã, eu tive essa projeção astral e tal, tudo. Eu acordei, me arrumei, fui trabalhar, e quando eu abri o portão e fechei, simplesmente me veio eles assim, sabe? A sensação deles assim, próximo de mim. Marquinhos, do Francisvaldo, do seu Fernando, dos três assim. É difícil explicar pra vocês, né? Mas o que acontece comigo é o seguinte: chega uma emoção, um sentimento pra mim, uma emoção, um sentimento, alguma coisa que automaticamente se transforma em palavras, muitas coisas assim, sabe? Tipo assim, a espiritualidade, ela utiliza umas ferramentas tão avançadas, sabe? Tipo assim, um ser que tá lá do outro lado, uma pessoa, ela pode escrever uma história longa pra caramba e colocar tudo em um local onde ela pode mandar pra ti. Só que tu não vai pegar aquele negócio e ver toda a história que a pessoa contou ali por horas e horas, entendeu? Tipo, tu vai receber aquilo ali, tipo, vai ser muito rápido, vai ser um flash assim de tudo que ela conseguiu contar pra colocar naquele arquivo ali, entendeu? E essas palavras que foram transformadas pra mim foram de dar continuidade ao que eu tinha parado quando eu era criança, do que eu comecei, sabe? Tipo assim, esse sábado foi um sábado que eu trabalhei o mais feliz assim, sabe? Por dentro, não tô falando assim por fora espontaneamente. Tudo aquilo que eu vivi quando eu era criança, quando eu estudava, quando eu via ali e tudo mais, aquela felicidade, aquela paixão, eu voltei a ter nesse sábado, depois de tudo isso que aconteceu. Tem coisas que a gente precisa para evoluir, ou buscando coisas novas, ou voltando atrás de coisas que a gente, tipo, passou despercebido da gente, sabe? Da nossa vida. Então, a gente tem que aprender a prestar muita atenção nesses detalhezinhos, sabe?